Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Amém. Estamos mais uma vez aqui reunidos para celebrarmos o nome do nosso Senhor Jesus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém. O dia que Ele nos deu, para a nossa saúde, para a nossa vida. Vamos dar início ao culto com uma oração. Se algum irmão sentir no coração o desejo de estar orando, pode vir aqui à frente, pode ficar no lugar que você preferir. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Amém. Obrigado, Pai, por mais este dia, pela semana que o Senhor nos concedeu. E, ó Pai, nós te rogamos que tu sejas conosco nesta noite, deste culto. Amém. Abra o meu coração, os nossos corações, Amém. para que juntos possamos louvar o teu nome com alegria. Amém. Fala, Senhor Deus, também aos nossos corações através da tua palavra. Amém. E toma, Senhor Deus, no teu trono todos os louvores que serão levantados aqui ao teu nome nesta noite. Amém. Pai Santo, abençoa aqueles que estão enfermos, que não puderam vir, que tu estejas cuidando de cada um. Ó Pai, restituindo-lhes a saúde. Amém. Pai Santo, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmão, vamos cantar o hino 5, Presença Divina. E chamar os irmãos que estão prontos para cá. E logo após vamos cantar o hino 3, 4 vezes. Boa noite, irmãos. Say
Não tem previsão, não? Estou me atrapalhando porque o vento está tirando, não estou conseguindo. Três, quatro, dois, minha cruz. está no Salmo 118, do 1 ao 9, depois estaremos nos ímpares, no 9, nós veremos juntos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga glória a Israel, e a sua benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Todos juntos. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Amém. Agora, irmãos, vamos estar fazendo uma oração para darmos continuidade ao culto. Eu vou estar orando agora. Santo Deus,
eterno Pai, neste momento em tua presença, com os corações agradecidos, aqui estamos mais uma vez reunidos na tua presença. Amém. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, Pai, mas nós escolhemos estar na tua presença nesta noite para começarmos a semana abastecidos da tua palavra, da tua presença nessas vidas. Seja conosco, Pai, em tudo que nós fizermos aqui e daqui em diante, Pai, porque sabemos que nós estamos aqui para te agradar e para te louvar. Muitíssimo obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos congregando nessa noite. Te dou graças em nome do Senhor Jesus, pedindo perdão dos meus pecados e dos meus erros. Amém. Amém. Agora, irmãos, nós vamos ter um cântico que chama Em Fervente Oração.
isso estaremos cantando o hino 154, Firme nas Promessas. Aproveitar o momento também para o pastor estar orando pelos enfermos da igreja e também pelos idosos, né, alguns irmãos que estão acamados, a esposa, né, a Rita, e quem mais os irmãos poderiam mencionar aí? A irmã Nilda, né, o irmão Natanael, a Ana Clara, a neta da irmã Lúcia, a irmã Helena, que foi operada agora recentemente. Então são vários irmãos que são enfermos. A Bia. Oremos.
Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de ofertório, dedicação dos dízimos e das ofertas. Amém, Senhor. E queremos aproveitar esta oportunidade para interceder pelos idosos e também pelos enfermos da nossa igreja. Amém. São vários, a irmã Rita principalmente está acamada, Deus, que eu possa trazer cura e tranquilidade ao coração da tua serva, do pastor José. Amém. Também pelo irmão Milton, visite teu servo, que tem sofrido bastante com suas enfermidades. Amém. A Ana Clara também, Deus, neta da irmã Célia, o Senhor cuide da tua serva. Amém. E traga ela de volta para o teu aprisco. Amém. Pedimos pelos demais que foram mencionados, enfermos, a irmã Helena que fez a cirurgia, mas que graças a Deus deve estar passando bem. Amém. E também os demais enfermos, ó Deus, que talvez nós não lembramos, que são bastante enfermos, não só da igreja, mas das famílias ligadas a essa igreja. Que o Senhor possa, segundo a tua vontade, trazer cura, tanto física quanto psicológica, se for o caso, depressão e outros problemas, e espiritual também. Amém. Obrigado por tudo, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora vamos ter as participações. Vou chamar o irmão Amor para ter a participação dele. Depois, na sequência, o irmão Paulo. E logo após, o pastor tem a palavra. Obrigado a todos. Eu quero louvar a Deus com uma música que tem como título Ele Aparecerá. Um dia vai acontecer isso. Cristo aparecerá nas nuvens, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, este hino, ele tem como título Ele Aparecerá. Enquanto aumenta o sofrer e a fome na terra, enquanto os homens se matam e aumenta o chorar, eu fico a esperar a qualquer instante as nuvens se abrindo e Cristo surgindo para o céu me levar. Ele aparecerá, maravilhoso, todo olho verá. Tão glorioso, nosso pranto vai ter seu fim. Jesus Cristo vai ressurgir. Ele aparecerá, maravilhoso, todo olho verá. Tão glorioso, nosso pranto vai ter seu fim. Jesus Cristo vai ressurgir. Enquanto aumenta a tensão das notícias do mundo, enquanto os mísseis preparam o conflito final, meu maior desejo é orar, consagrar minha vida, para que eu possa subir com Jesus para o gozo real.
vai ter seu fim. Jesus Cristo vai ressurgir, Ele aparecerá, maravilhoso, todo olho verá, tão glorioso, nosso pranto vai ter seu fim. Jesus Cristo vai ressurgir. Dá um peso aqui. Eu quero dar agosto. Se eu ficar sem esse tempo, eu vou conseguir. Para ouvir-te, ó Criador, me apresento diante de ti. Tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la. Eis-me aqui, teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus, a voz divina que vem dos céus. Teu servo ouve, fala, Senhor. Ao meu desejo renunciarei para servir-te e te agradar. Teus preceitos da tua lei quero contente executar. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus, a voz divina que vem do céu. Teu servo ouve, fala, Senhor. Serve-te deste teu fraco ser, como instrumento ao teu louvor, e te servindo quero dizer, servo inútil sou, ó Senhor. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que é
teu servo ouve. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui louvando ao nosso Deus. A mensagem central da Bíblia é Cristo. Tirando Cristo, não sobra nada. Quaisquer mensagens de quaisquer pregadores, sejam eles famosos ou não importa se suas mensagens não estiverem centradas na cruz de Cristo, na pessoa de Cristo, estas mensagens não têm valor. O capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, versículo 18, o apóstolo Paulo, que pregava tanto sobre esse tema, ele declara: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, meus queridos, meus amados, a palavra de Deus está focada nisso. Tirando Cristo, afastando Cristo desta centralidade ou desse foco, vão sobrar apenas palavras, mesmo que sejam bonitas, atraentes, mas não servem para nada, porque Cristo deixou de ser o foco. E quando nós pregamos sobre Cristo, a mensagem da cruz, claro que nós não adoramos a cruz, né? Cristianismo não venera a cruz, nós anunciamos a mensagem da cruz. É diferente. O símbolo do cristianismo não é a cruz, mas o peixe, né? Agora, a mensagem da cruz, esta sim, é a mensagem que deve ser proclamada, anunciada a todos os povos, a todas as nações. Nós fomos alcançados pela mensagem da cruz. Nós fomos alcançados por Cristo, aquele que deu a sua vida na cruz. E Paulo, então, desafia, através dessa tríplice pergunta, não é? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, os pesquisadores, descobridores de relíquias, de coisas preciosas? E ele mesmo responde: Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Não é que Deus anula completamente a sabedoria humana, mas quando essa sabedoria não está a serviço dele, de Deus, ela vai ser um dano, um prejuízo para quem a possui. Por isso que Paulo nos ensina em suas cartas que tudo que somos
Tudo que temos, devemos colocar nas mãos do Senhor para a sua glória e para o seu louvor. No versículo 21 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele continua declarando, dizendo: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem por essa pregação, que é vista como loucura para o mundo. Aquilo que nós cremos, irmãos, e que é de valor para a nossa vida, para a nossa alma, não serve para o mundo. O mundo vê isso como um lixo, como alguma coisa desnecessária, supérflua. Por isso que Paulo fala que a sabedoria do mundo está em rota de colisão com a sabedoria de Deus. Mas nem por isso nós vamos deixar de proclamar, de anunciar a mensagem da cruz, que é vista como loucura para o mundo. Por que o mundo vê a mensagem da cruz como loucura, irmãos? Porque a mensagem da cruz pressupõe, exige renúncia, exige sacrifício, a renúncia do meu eu, da minha vontade, dos meus desejos, das minhas ambições. Eu tenho que abrir mão de tudo isso, se eu quero servir a Cristo, se eu quero agradar a Cristo. Eu tenho que abrir mão da minha própria sabedoria, para que Ele possa ser honrado e glorificado através da minha vida. No verso 23, ele declara: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Essa mensagem, irmãos, ela tem um poder de transformar. Não importa o grau de pecaminosidade em que a pessoa esteja, em que o homem esteja, a mensagem da cruz, ela tem poder de transformar radicalmente o homem e a mulher. Foi por isso que Deus decidiu, por amor, enviar e entregar o seu próprio Filho. E nos fala João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma mensagem que não envelhece, irmãos. Uma mensagem que continua viva e ativa e funcionando e produzindo resultados. Nós temos pregadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos missionários espalhados por todas as partes do mundo, anunciando essa mesma mensagem. Ela não envelhece, ela não caduca, ela não perde o seu brilho, ela não perde a sua validade. Nós não devemos prescindir, não devemos abrir mão dessa mensagem da cruz. Devemos continuar anunciando, mesmo que para muitos é loucura, como nos fala Paulo, em 1 Coríntios, nós lemos aqui, verso 18, mas é loucura para os que se perdem, para aqueles que estão indo a caminho do inferno, da perdição eterna, da condenação eterna. Mas para nós que somos salvos, esta palavra da cruz é o poder de Deus. Por isso que Paulo não se envergonhava do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E também não devemos nos envergonhar, devemos ter a ousadia de continuarmos pregando, anunciando a mensagem da cruz.
Mas para que isso aconteça, primeiramente nós temos que ter certeza que nós morremos para o mundo. E essa morte se dá através da cruz de Cristo. E é o que Paulo nos fala na carta aos Gálatas, capítulo 2 e versículo 20. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, nesta vida terrena humana, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Temos que ter esta convicção, primeiramente, de que nós morremos para o pecado, de que nós morremos para o mundo, de que os nossos desejos, a nossa vontade, nossas ambições foram todas crucificadas, foram todas levadas ao madeiro, à cruz de Cristo. E agora a vida que nós vivemos, e Paulo, esse mesmo apóstolo, chama de novidade de vida. Por que novidade de vida, irmãos? Porque aquela vida antiga, aquela vida do pretérito, aquela vida do passado, ela foi desfeita na cruz, ela se desfez na cruz, e a partir da cruz nasceu um novo homem, uma nova criatura, como o mesmo apóstolo nos declara, né? E agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Os velhos hábitos, as velhas atitudes, os velhos palavreados, vocabulários de antigamente. Eu conheci pessoas, irmãos, que antes de se converterem, quando abriu a boca parecia uma fossa, eles só pronunciavam palavrões. Mas no dia que esta pessoa se converteu, a vida dela foi transformada no lugar dos palavrões, das palavras torpes. Ele se encheu da palavra de Deus, e quando ele abria a boca, ele abria para declarar, para falar a respeito das coisas de Deus, a respeito da palavra de Deus. É a mudança, é a transformação que é processada, que acontece no momento em que o Espírito Santo transforma, passa a habitar o coração do homem e da mulher. Voltando ao capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 8, ele fala assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século. Vamos então contextualizar e trazer para o século 21. Paulo falou, na época, ele estava vivendo o primeiro século, né? Mas agora nós estamos vivendo o século 21. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos, verso 8, deste século 21 conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, verso 9, capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, promessas gloriosas, consoladoras para o nosso coração, para que não nos percamos neste labirinto amaldiçoado deste mundo, irmãos, onde convivemos com milhares de pessoas que não têm esperança evangélica, a esperança da vida eterna. Vivemos cercados de pessoas que só pensam em suicídio, vivemos cercados de pessoas que são infelizes, vivemos cercados de pessoas que não têm a esperança da glória de Deus. E nós que temos, irmãos, temos o dever cristão de fazermos Jesus Cristo conhecido a essas pessoas, através da palavra, do anúncio, da pregação,
da palavra de Deus. Os olhos humanos não podem compreender, não podem visualizar. A mente humana não pode entender, irmãos, o que Deus tem preparado. Às vezes eu fico meditando no céu. Como será o céu? Claro que os sentimentos humanos não vão ser os mesmos quando nós estivermos lá, não. Antigamente se cantava o hino e dizia assim: eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim. Mas não vamos ter sentimento de filho e mãe e pai lá no céu, irmãos. Oh, meu pai, bença minha mãe. Não vamos ter esse mesmo sentimento, irmãos. A Bíblia fala que nós seremos como os anjos de Deus dos céus. A glória do Senhor se manifestará e estará presente nas vidas de todos quantos se arrependeram e receberam a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Voltando ao capítulo 1 de 1 Coríntios, mais adiante, no versículo 11, ele fala: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É por isso que nós temos o Espírito Santo, que traduz, que revela ao nosso ser, ao nosso coração, as coisas de Deus, porque por nós mesmos não teríamos condições de entendê-las. Ora, verso 12, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não é que nós queiramos, irmãos, mas acontece uma mudança, acontece uma diferença muito grande. Eu queria usar um outro termo que não me vem à mente agora, mas há uma diferença muito grande entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que ainda não o são. Nós convivemos com pessoas diariamente não convertidas, não evangélicas, não salvas, e não vamos deixar de conviver com elas. Irmãos, nós temos amigos, nós temos colegas, e até sócios. Existem irmãos que têm sociedade com pessoas descrentes lá fora, mas espiritualmente falando há uma barreira, há uma divisão entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. E isso vai ocorrer quando vier acontecer o arrebatamento da igreja. Quando a igreja será tirada deste mundo, será levada para o céu, e aqueles que não se converteram ficarão aqui. Imaginem o susto, imaginem a surpresa de muitos que conviveram com filhos de Deus aqui na terra, ao perceberem que eles desapareceram de uma hora para outra. Para onde foram eles? Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Verso 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se traduzem, se discernem espiritualmente. Está aqui a diferença. Não vamos criar barreiras sociais, humanas, culturais, não. Continuaremos convivendo com pessoas que pensam diferente de nós. Continuaremos. E o que a palavra de Deus recomenda também, dizendo: o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos viver em ambientes, muitas vezes, onde nós vamos ouvir palavrões,
vamos viver em ambientes, trabalhar talvez, ou estudar, ou estamos em determinados ambientes onde 99,9% são descrentes e não têm o mesmo pensamento que temos, mas nem por isso nós vamos nos distanciar ou nos enclausurar, como acontece em alguns segmentos religiosos, que se enclausuram, que se isolam, que se distanciam de tudo e de todos, fazem um voto de isolamento, um voto de pobreza. Não, irmãos, a igreja não foi chamada para viver isolada do mundo. Nós fomos chamados para sermos testemunhas e vivermos em meio a essas pessoas com um comportamento diferente, um testemunho diferente, porém amando essas pessoas e fazendo todo o possível, o quanto depender de vós, como nos fala Paulo, para que essas pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho, e mesmo que elas não sejam alcançadas, ou mesmo que elas não venham a se converter, irmãos, mas um dia na eternidade essas mesmas pessoas, elas vão dizer: eu tive oportunidade, mas deixei passar. Eu tive oportunidade porque eu convivi, eu tive um colega, um amigo, uma amiga que era cristã, e ele me falou tanto, e ela me falou tanto sobre o amor de Deus, sobre as coisas de Cristo, e eu rejeitei. Olha, irmãos, como é importante fazermos a nossa parte, como é importante nós deixarmos perante os descrentes o nosso testemunho, o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, para que um dia, na eternidade, essas pessoas não tenham desculpas de dizerem que não ouviram falar a respeito de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala, irmãos, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Romanos 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho, o velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. João capítulo 16 e João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, nós somos uma geração, nós somos um povo privilegiado. E Pedro chega a dizer isso em uma de suas epístolas, que nós somos a geração eleita, o povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para cruzarmos os braços e ficarmos aí diariamente cantando, dormindo no meu leito, em sonho, encantador? Não. Nós somos a geração eleita do Senhor para anunciarmos aos descrentes, ao mundo, às nações, a respeito desse Cristo que um dia se encarnou. Irmãos,
às vezes eu fico meditando nessa doutrina da encarnação de Cristo, da humanização de Cristo, Cristo se fazendo homem. Eu fico pensando, meu Deus, tem que ser um Deus de misericórdia, um Deus de amor tremendo para fazer isso, de ter dado o seu próprio filho para se humilhar, chegar a esse estágio de humilhação, para se identificar conosco e dar a sua vida em nosso lugar. E por que nós vamos, irmãos, ser indiferentes diante das necessidades? Vivemos cercados de pessoas necessitadas do amor de Deus e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não temos, humanamente falando, condições de imaginarmos o que está nos aguardando na eternidade, o que está nos aguardando no céu. Se nós pudéssemos interiorizar muito mais vezes, mais frequentemente, estas promessas, irmãos, nós sofreríamos menos. Quando surgem os problemas em nossa vida, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de família, problemas no trabalho, problemas outros que muitas vezes nos deixamos ser afetados por esses problemas, se nós guardássemos e nos alimentássemos mais vezes dessas promessas do céu, nós sofreríamos menos aqui na terra. Quando ele diz que os olhos, os ouvidos, que não conseguem, os olhos humanos não conseguem visualizar, e nem os ouvidos humanos conseguem ouvir o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amor de Deus, irmãos, está estendido a todas as raças, a todas as nações. Quando eu estou orando, em minhas orações particulares, eu sempre me lembro daqueles que não são lembrados. São lembrados por Deus, mas não são lembrados pelo mundo. Irmãos, o mundo é tão grande, o planeta Terra, ele é tão extenso, ele é tão grande. E existem pessoas isoladas das civilizações, que não têm nenhum contato com outros seres humanos. E sabe que em minhas orações eu lembro dessas pessoas que não são lembradas, nem pelas igrejas. Se não são lembradas pelas igrejas, pelos crentes, imaginem pelo mundo, elas não são lembradas. Vivem como bichos, são seres humanos. Quando eu digo que elas vivem como bichos, é porque elas não têm nenhum contato com outros civilizados. Irmãos, quando a tribo dos índios Auca, no Equador, a primeira, eu já contei isso para os irmãos, mas não em detalhes, quando os 5 primeiros missionários norte-americanos, denominados de Comandos por Cristo, eles decidiram deixar os Estados Unidos, o conforto da sua nação, para virem ao Equador
para alcançarem aquela tribo indígena isolada das civilizações, irmãos, não tinham contato nenhum. E esse primeiro grupo, eles então tentaram o contato, uma aproximação, levando presentes e fazendo de tudo, mas numa certa madrugada eles foram traídos. Eles achavam que os índios já tinham selado a amizade com aquela tribo Auca, mas eles fizeram aquilo apenas como um instinto, um espírito de traição. Numa certa madrugada, aqueles 5 missionários, longe dos seus filhos, de suas esposas e de seu país, foram surpreendidos pelas flechas daqueles índios. E os 5 morreram naquela mesma noite. Foram flechados, deram suas vidas por amor a Cristo, não chegaram a aprender a língua, não chegaram a conhecer a cultura. Foi o primeiro contato e a primeira experiência deles com aquele povo, com aquela tribo arredia. Irmãos, as famílias tomaram conhecimento, a missão então tomou as devidas providências para remover os corpos flechados, e eles levaram com muito sacrifício de avião aqueles corpos para o seu país para serem sepultados. E, meus irmãos, houve uma consternação geral nas igrejas onde aqueles 5 missionários eram membros, participando. E chegaram então as informações mais detalhadas, mas a missão não desistiu de implementar e completar o contato com aquele povo. Uma certa noite, em uma igreja norte-americana, um missionário da mesma missão estava pregando e desafiando vidas para a obra de Deus. Ele perguntou se havia alguém ali, naquela igreja, uma das igrejas onde um dos membros daquela equipe fazia parte, se havia alguém ali que estava disposto a ocupar o lugar daqueles missionários. Uma mulher lá atrás levanta a mão e vem à frente chorando. Era a esposa de um dos missionários que havia morrido naquela tribo. Ela disse: eles mataram o meu esposo por ignorância, por não conhecerem a Deus, e eu quero ir lá para aprender a língua e falar do amor de Deus. Então eles formaram uma outra equipe, inclusive com a presença dessa viúva, dessa irmã, e eles voltaram ao Equador para tentarem completar o contato com aquela tribo Auca, e conseguiram depois de vários anos, irmãos. E aí eles, depois de completarem a integração, o contato com aqueles índios, eles começaram então a aprender a língua deles. E depois de alguns anos eles aprenderam a língua e começaram a traduzir as primeiras coisas da palavra de Deus para aquela tribo, começaram a evangelizar aqueles índios, e eles foram se convertendo. E um dia, numa reunião entre missionários e índios, o cacique da tribo falou para aqueles missionários, inclusive para a viúva de um dos que eles haviam matado: nós fizemos aquilo por ignorância, por não termos conhecido o Senhor Jesus, porque se tivéssemos conhecido, não teríamos feito o que nós fizemos.
Ela chamava Elizabeth Elizabeth Elliot, né? Eles têm até um livro escrito, ela tem um livro escrito. Então, irmãos, o Evangelho é para todas as nações, é para todos os povos. Não é um privilégio só de alguns, mas de todas as nações. Por isso, nós temos que dar ênfase, nós temos que dar apoio à evangelização do mundo. Uma igreja que não faz missões é uma igreja, irmãos, de visão medíocre, uma visão apenas imediata, local, pensando só em seus interesses e desejos. Nós temos que ter uma visão além-mar, uma visão abrangente, como Jesus mesmo nos ensina: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, a mensagem da cruz. Os povos, as nações, as etnias, os grupos tribais precisam tomar conhecimento a respeito da graça de Deus, a respeito do amor de Jesus. Por isso que nós temos que apoiar, fazer missões, irmãos, gastando tanto com os nossos interesses materiais, não é? Um missionário americano, uma vez, ele disse numa igreja aqui no Brasil que os americanos, as igrejas americanas, elas gastam mais com chicletes, né, e com refrigerantes do que com a obra missionária. Nós gastamos tanto com os nossos interesses materiais, pessoais, e investimos pouco, e quando investimos na obra de Deus. O Senhor Jesus, para encerrar, ele declara no Evangelho de Lucas, falando sobre o administrador infiel, ele diz assim: das riquezas de origem iníqua fazei amigos. E esse fazer amigos aí, irmãos, é investir na obra de Deus, é investir no reino de Deus, para que quando essas riquezas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Imaginem quando chegarmos no céu e vemos lá pessoas que foram alcançadas através do dinheiro, através das campanhas que realizamos para que obreiros, para que missionários fossem enviados aos campos do Brasil e do mundo. Portanto, irmãos, a mensagem da cruz não é uma mensagem apenas restrita, apenas aos da cidade, às pessoas de perto, mas também aos que estão à distância. Jesus decide por todo o mundo, não é? E pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelismo e missões locais, evangelismo e missões um pouco mais adiante, evangelismo e missões até os confins da terra. Vamos investir na obra de Deus, porque os bens materiais que Deus coloca em nossas mãos, quando investimos em nós mesmos, ficam aqui, desaparece. Não vamos levar o nosso carro para o céu, não vamos levar a nossa casa, não vamos levar as roupas que temos, né, em nosso guarda-roupa, não vamos levar absolutamente nada, tudo vai ficar aqui, mas aquilo que nós investimos no reino de Deus terá resultados eternos. Que Deus nos abençoe. Vamos, irmãos, cantar para encerrar o culto desta noite, o hino 123. Bendito o Cordeiro, ele deu a vida, derramou seu sangue, para que pessoas, para que povos e nações tomem conhecimento da morte e do sacrifício dele na cruz.
nos despedir aqui com uma oração. Depois da nossa divisa. Boa noite. Eu estava lendo uma reportagem hoje que os crentes estão sendo mais idólatras do que o povo normal, porque eles, em vez de ir à igreja por Cristo, por Jesus, estão sendo atraídos mais por show. Pessoas famosas, evangélicas, que quer dizer igreja lota, que quer aquela lotação. Ou seja, a pessoa não vai para ouvir Jesus, ver Jesus, vai ali para ouvir a música, curtir, e aí vai deixando, perdendo o sentido da adoração. Estava lendo essa reportagem hoje, mas é tudo assim o que está acontecendo no mundo, viu? Que é a igreja, que o pastor Joel falou, a gente tem Cristo. Quando a pessoa está diante de Deus, as pessoas, aquele irmão vivia junto comigo, mas nunca falou de Jesus. Isso tem muito, né? Também da convivência no trabalho, né? A gente vive. Uma coisa que eu falo também é a respeito da oração. Hoje o irmão Eclésio ligou para mim, quando ele terminou de falar, para mim, Eclésio, sempre que o irmão orar, lembra de mim, porque eu gostava de ter uma irmã que sentava ali, toda vez que eu saía do culto, ela dizia, irmão, ora por você. O seu pai, ele sempre fala para mim, irmão, eu sempre lembro de ti nas minhas orações. E é importante os irmãos orar um pelo outro. O pastor Joel também, você fala de orar pelos irmãos. O pastor Edgar também, quando eu sair na porta, sempre diz, eu sempre lembro de ti nas orações. Isso é importante, viu, irmãos? Os irmãos orar. Porque a oração é o seguinte, Deus, ele escuta todas as orações, mas nem todas ele atende. Mas tem oração que ele atende. E aquela que ele atende, ele resolve. Isso tem muitos exemplos na Bíblia, né? Exemplo de Ezequias, foi cercado por um exército, ele orou a Deus, Deus escutou a oração dele, eliminou o exército do rei da Síria e o rei voltou correndo sozinho para casa. Paulo orava, pedia para tirar um espinho e Deus escutava a oração de Paulo. Paulo foi reclamar porque ele não escutava e dizia, Paulo, minha graça te basta. Ou seja, Deus, ele escuta todas as orações, mas tem a oração do irmão ali que tem comunhão com Deus, que ele atende, e isso é importante. Por isso que é importante a oração. Vamos orar juntos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pelo culto que aqui tivemos, Senhor, pela palavra que foi proferida, Senhor. Que tu venha estar abençoando, Pai, nos dando a tua paz, a tua santa proteção, e um retorno tranquilo para os nossos lares, Senhor. Dá-me a tua paz, a tua bênção, a tua santa proteção, Senhor, no decorrer do dia, no decorrer da semana, Pai, no trabalho ali, no meu trabalho, Senhor, para as pessoas que convivem comigo, possa estar me abençoando, Senhor, e protegendo, Senhor, e me livrando de todos os males, Senhor, abençoando aquelas pessoas que vivem comigo, Senhor, protegendo os seus familiares, ó Pai, e usando a tua bênção, Senhor. Eu te peço também, ó Deus, que todos os irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, tu sabes, conheces cada um, Senhor, pelos pedidos que foram colocados essa noite, pelos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Sabemos que o clima está muito estável, Senhor, e as pessoas estão adoecendo muito fácil. Tu, ó Pai, possa estar cuidando desses irmãos que estão enfermos, ó Pai, e curando, Senhor, só assim com a tua vontade, Deus. A tua paz, a tua bênção, eu te suplico e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nossa divisa, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem